Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje viemos conhecer um local muito especial e sensível. Estamos entre Israel, a Jordânia e a Autoridade Palestina para conhecer o local que biblicamente foi a entrada do povo de Israel das 12 tribos na Terra Prometida. E também aqui esteve a Arca da Aliança. Veremos onde a palavra de Deus se cumpriu através de um grande milagre e terminaremos dentro das águas do Rio Jordão, no mesmo local onde Jesus foi batizado. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Estamos no deserto da Judéia, em um local chamado Qasr el-Yehoud, a somente 8 quilômetros da cidade bíblica de Jericó e também a poucos metros do Rio Jordão. Atrás de mim vocês conseguem ver já antigas igrejas bizantinas, nos indicando que nós estamos em um local onde aconteceram muitas histórias bíblicas. Vocês podem ver também que tem agora uma ventania começando, porque nós estamos agora no início de uma tempestade de areia. Mas faça chuva, faça sol ou faça tempestade de areia, a gente vai mostrar tudo desse lugar para vocês. E realmente é um privilégio muito grande poder estar aqui e mostrar esse local para vocês, porque infelizmente por muitos anos esse local era uma zona militar fechada. A gente pode ver algumas das placas aqui até os dias de hoje. Está escrito em hebraico, árabe e inglês, cuidado minas terrestres. Essa zona toda ela foi minada pela Jordânia e por muitos anos não era permitido o acesso a esse local. E nos últimos anos Israel fez uma grande campanha para limpar o terreno e tornar esse local santo acessível. E, infelizmente, não todo ainda foi limpo, então a gente consegue ver que vários lugares que a gente vai passar hoje tem grades e atrás da grade a gente não pode passar porque há risco de minas terrestres, mas aqui onde nós estamos já está 100% limpo. E vamos agora falar sobre o Rio Jordão, para onde vamos daqui uns minutos. O Rio Jordão é o maior e mais importante rio de todo o país. Ele tem 251 quilômetros de extensão. Só em comparação, o Estado de Israel moderno, ele tem 470 quilômetros de ponta a ponta. Então, realmente, o Rio Jordão ele é gigantesco e não só isso, boa parte dele corre aqui no meio do deserto. O rio começa no ponto mais alto de todo o país, no Monte Hermon, com mais de 2.000 metros de altitude. E ele vai descendo e chega até o ponto mais baixo de todo o planeta, que é o Mar Morto, a 430 metros abaixo do nível do mar. Muitas pessoas se surpreendem quando veem o Rio Jordão pela primeira vez e vejam ele aqui. A maior surpresa sempre é de pessoas que vêm de países com abundância de água, como por exemplo o Brasil. Às vezes a gente imagina que o Rio Jordão seja um rio gigantesco como o Rio Amazonas, mas ele não é. E essa reação das pessoas me lembra justamente de uma das passagens bíblicas que aconteceram aqui, a passagem de Eliseu com Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Então Naamã foi com seus cavalos, os seus carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão,
e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Naamã, quando chega aqui, ele vê o rio e ele compara esse rio aos grandes rios de Damasco. E é verdade, os rios de Damasco podiam ser naquela época maiores e mais bonitos. A gente pode comparar também com grandes rios no Brasil ou na Europa. Mas o que Eliseu sabia, que Naamã até aquele momento não sabia, que a importância não vinha das águas em si. O que importa não é o rio, e sim o milagre era feito somente pelo Deus de Israel. E Deus escolhe essa terra como a sua terra prometida. Então, apesar de ela não ser a maior fisicamente, o maior rio, a importância está aqui na escolha de Deus. Também o nível das águas daquela época é diferente do que dos dias de hoje. Naquela época havia mais água, porque nos dias de hoje parte da água que deveria chegar até aqui, ela é desviada pela Síria, parte pela Jordânia e parte também pelo próprio Estado de Israel. E também porque as águas elas variam, o nível sobe e desce todos os anos com a época de chuvas. E vejam aqui inclusive essa marcação de madeira na parede do dia 13 de janeiro de 2013, esse foi o nível que as águas subiram. Então, quando há muitas chuvas na região da Galileia, também as águas aqui sobem de nível. Então, pensem que o nível como ele está aqui não é exatamente como ele estava na época das 12 tribos de Israel, na época de Abraão e de Eliseu, e a gente vai falar de tudo isso. Vejam mais uma vez, vejam essa sinalização, ela é mais que o dobro que a minha altura e o Rio Jordão ainda está um pouco mais baixo do que esse nível que a gente está caminhando. Antes de entrarmos nas águas do Rio Jordão, eu quero falar para vocês da Insider, que é uma marca de roupas tecnológica e funcional. O que isso realmente significa? Que as roupas deles, por exemplo, não precisam passar, elas desamassam com o próprio calor do corpo. Também as roupas têm uma tecnologia que fazem que elas sequem mais rápido, facilita a evaporação. E isso é importante no dia de hoje, porque daqui um pouquinho a gente vai entrar nas águas do Rio Jordão e a gente precisa que as roupas sequem antes de a gente voltar para o carro. Realmente eu gosto muito das roupas da Insider, hoje eu estou usando roupas deles, também em vários vídeos anteriores vocês me viram usando roupas deles, apesar de eu não ter contado para vocês. Eu recomendo vocês entrarem no site www.insiderstore.com.br e conferirem as roupas deles. Tem do P ao XGG, as roupas que eu estou usando são tamanho G, então realmente recomendo vocês entrarem e quando vocês gostarem de alguma coisa, usem o cupom Israel com Aline 12 para receber 12% de desconto na compra de vocês. E agora, com as nossas roupas já preparadas para entrar na água, a gente vai lá. O Rio Jordão está ligado à história bíblica desde o seu início. Abraão, Isaque e Jacó passam pelo Rio Jordão em diferentes pontos. Inclusive, provavelmente vem daí o nome hebreu. Abraão, o hebreu,
ou em hebraico Avraham Ivri. Mas essa palavra hebreu, Ivri, o que ela significa? Há muitas teorias. A teoria mais aceita é que Ivri vem de Ever, que significa cruzar, principalmente cruzar águas. Porque a própria Bíblia nos fala que Abraão, ele cruza da região do rio Eufrates e vem para a região do rio Jordão. Outra teoria é que a palavra Ivri vem de Eber, um dos ancestrais de Abraão, como a gente pode ver na árvore genealógica aqui na tela. E há mais uma teoria que fala que a palavra hebreu vem de Hebron, já que Abraão viveu lá e foi sepultado lá. Mas a verdade é que essa teoria está completamente errada. Apesar das palavras em português e inglês serem parecidas, em hebraico são duas raízes completamente diferentes. Então a gente sabe que hebreu não vem de Hebron. Então, o povo hebreu é o povo descendente de Abraão, aquele que cruza as águas, que cruza territórios gigantescos. E a gente vê essa associação de todo o povo de Israel, de todo o povo hebreu, com cruzar as águas, já que o povo de Israel vai cruzar as águas do Mar Vermelho, vai cruzar as águas do Rio Jordão, e a gente vê isso também explicitamente escrito no livro de Josué. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Agora, pois, temam o Senhor com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele fala mais do que simplesmente cruzar as águas. Ele diz: deixa os deuses estranhos do outro lado do rio Eufrates, do outro lado do Mar Vermelho. E é justamente essa a jornada de Abraão. A jornada de Abraão começa em uma cidade pagã, em uma região que se acreditava em muitos deuses estranhos. E ele abandona não só a sua terra física, ele abandona todo o paganismo daquela região e vem aqui instituir o monoteísmo na Terra Prometida depois de cruzar as águas. Então, o cruzar de águas tem um significado físico, que a gente vai ver, mas também um significado espiritual. E nós não somos os únicos que vão entrar aqui nas águas hoje. Acabou de chegar aqui um grupo de pessoas, também de peregrinos. Eles estão entrando aqui para se batizar nessas águas. Eu vou falar tudo sobre o batismo de Jesus daqui um pouquinho, mas antes a gente ainda tem que falar dos nossos patriarcas e das 12 tribos de Israel. Abraão, Isaque e Jacó viveram aqui na terra de Canaã. Mas nos tempos de Jacó, que o seu outro nome é Israel, há uma grande seca aqui na região.
e por isso ele e os seus 12 filhos descem ao Egito. E no Egito, no início, eles são muito bem recebidos, mas depois eles são escravizados. Até que Deus tira o povo com mão forte das garras dos egípcios e os leva à liberdade. O povo sai da terra do Egito com um grande milagre. O Mar Vermelho se abre e o povo cruza em terra seca. As 12 tribos vão desobedecer a Deus e por isso eles não vão poder entrar na terra prometida diretamente. Eles vão passar 40 anos vagando no deserto. Que deserto? O deserto que hoje em dia é a Jordânia. Vocês podem ver que nós estamos em uma fronteira. Do lado de lá nós vemos a Jordânia e as bandeiras jordanianas, deste lado é Israel e também a poucos quilômetros daqui já fica a autoridade palestina. Nós estamos praticamente numa tríplice fronteira aqui, mas como vocês podem ver, aqui a fronteira é muito tranquila, já que desde os anos 90 Israel e a Jordânia têm acordos de paz. E o povo, depois que vagou 40 anos no deserto, eles se acampam em Sitim, que é do lado jordaniano, a poucos quilômetros daqui. E aí o povo chega aqui até a beira do Rio Jordão. E então, daquele lado, se aproximam os sacerdotes carregando a Arca da Aliança. E eles vão colocar os seus pés dentro das águas do Rio Jordão, e o Rio Jordão então irá se abrir, ele vai secar para o povo passar. Comparado com o milagre da abertura do Mar Vermelho, às vezes a gente pode pensar que essa abertura é uma coisa minória, mas não é. Lembrem a diferença de altura de 2,5 km do início ao final do Rio Jordão? Isso quer dizer que constantemente a água fluindo para este lado. O que Deus faz, ele cria uma espécie de uma barragem nesse local. E então, cada minuto que passa, mais água vem chegando e a água vai subindo de altura. Imaginem uma parede gigantesca de água nesse local. Há pessoas que calculam que a altura dessa parede de água era 40 metros. Então não é um milagre minório, é uma coisa gigantesca para que todo o povo possa passar em seco. E também a gente tem que lembrar que quem é esse povo? Esse é o povo que passou 40 anos no deserto e o objetivo de passar 40 anos no deserto é que justamente possa se renovar uma nova geração. E por isso a geração que está vendo este milagre não viu o milagre da abertura do Mar Vermelho. Então Deus aqui está repetindo o milagre que havia feito aos seus pais. Também vejam aqui a fé daqueles sacerdotes. Eles entram com a Arca da Aliança, que era extremamente pesada. Pensem que ela era de madeira de acácia, coberta de ouro, com as tábuas, com um cajado de Arão, com maná dentro, quer dizer, ela é extremamente pesada e eles entram aqui e se as águas não parassem realmente, eles poderiam ser carregados daqui em direção ao Mar Morto. O Mar Morto aqui está por volta de 8 quilômetros em linha reta, com o zigue-zague do rio por volta de 13 quilômetros. E eu agora também vou colocar os meus pés na água. Vamos lá. É impressionante que a água aqui ela tá gelada. Apesar de nós estarmos no meio do deserto num dia super quente, a água continua bem fria. Também tem que lembrar que ela está correndo quilômetros e quilômetros desde a Galileia e a cor da água é devido que ela está viajando a muitos quilômetros pelo deserto e ela vai juntando areia e terra ao longo do caminho. E por isso, se a gente vai no início do Rio Jordão, na zona anterior ou logo depois do Mar da Galileia, as águas são transparentes e cristalinas e ao longo da jornada pelo deserto da Samaria e da Judeia, ela vai juntando essa areia, mas essas águas aqui são limpas. Mas como sabemos que realmente nesse trecho do Rio Jordão foi onde as 12 tribos de Israel cruzaram?
Como falamos, o rio tem mais de 250 quilômetros. Como nós sabemos que foi esse trecho? A própria Bíblia nos explica isso. A Bíblia fala exatamente o caminho que eles traçaram, que eles vêm de Sitim, chegam à beira do Rio Jordão, cruzam o Rio Jordão em frente à cidade de Jericó. E por isso nós estamos aqui nesse ponto e nós sabemos que justamente essa é essa passagem geográfica. Obviamente pode ser alguns metros para cima ou alguns metros para baixo, mas é realmente este trecho. E então, tribo por tribo vai cruzando o Rio Jordão. Mas Deus queria que esse momento fosse relembrado para toda a eternidade. Então são chamados 12 representantes, um representante de cada tribo de Israel. E eles tiram 12 pedras de dentro do rio e as trazem ao local seco, a Gilgal, onde eles vão empilhar e construir um altar. E a Bíblia nos conta que esse altar vai ser usado para ensinar as gerações futuras de Israel. Vejam como Deus ele instrui o povo a passar essa mensagem de geração a geração. E realmente, passados aqui mais de 3.000 anos, a gente continua contando essa história todos os anos. Existe inclusive um feriado em Israel que se chama Yom HaAliyah, que significa o dia da subida à terra prometida, que é no dia 10 do mês de Nissan, que neste ano cai no dia 18 de abril de 2024. E eles fazem um segundo altar, aonde? Dentro do próprio rio. Isso é muito interessante, o rio está seco, eles vão e colocam as 12 pedras dentro do rio, e no momento que o rio volta a correr, esse altar vai ser soterrado. Mas a Bíblia nos fala que ele existe até os dias de hoje. A gente só não sabe exatamente aonde, mas provavelmente em algum ponto por aqui, no fundo, está este altar. E este grande momento histórico, quando o povo cruza o Rio Jordão, ele é um cumprimento de uma profecia bíblica. Que profecia? Deus promete a Abraão e a sua descendência que eles serão uma grande nação e também que eles terão a terra prometida, a terra de Canaã. E para quem acompanha a história bíblica, por muito tempo essa promessa parecia impossível. Abraão chega à sua velhice sem ainda ter filhos. E como então ele vai ser o pai de uma grande nação se ele não tem filhos? Mas na sua já avançada idade, ele sim tem o seu filho Isaque, o filho da promessa. E depois com Jacó tendo 12 filhos, esses 12 filhos, os 400 anos na escravidão do Egito, sim, realmente o povo se multiplica e ele se transforma numa multidão grande como a areia da praia, como as estrelas do céu. Mas por 400 anos eles ficaram escravos no Egito e talvez para aquelas gerações que viviam na escravidão do Egito, talvez a promessa divina parecesse realmente impossível. Como eles, escravos no Egito, seriam um povo livre na sua própria terra. Mas apesar de ter demorado mais de 500 anos, o povo cruza o Rio Jordão e no momento que entra na terra prometida, a promessa feita por Deus a Abraão se cumpre neste local. E estas mesmas águas viram então tantos milagres e acontecimentos importantes. Elias passou por aqui, Eliseu curou a Naamã. As 12 tribos de Israel passam aqui junto com a Arca da Aliança. Mas também há uma passagem importantíssima que acontece aqui no Novo Testamento. João Batista, ele vinha a este local batizar as pessoas, como a própria Bíblia nos diz. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão,
confessando os seus pecados. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Quando chegamos a este local, Qasr El-Yehoud, uma das primeiras coisas que vemos é o versículo de Marcos capítulo 1, escrito em diferentes idiomas, entre eles em português. Este é o verdadeiro local do batismo de Jesus. Há um local mais ao norte na Galileia que se chama Yardenit. E ele realmente fica no Rio Jordão e lá é onde a maior parte dos peregrinos renovam seus votos batismais. Mas quando a gente fala onde realmente aconteceu o batismo de Jesus, é aqui. Nós sabemos porque aqui é onde João Batista batizava a todos. Também a Bíblia nos fala que o batismo aconteceu no deserto e a gente pode ver que nós realmente estamos no meio do deserto. Então, apesar de ser um rio tão pequeno que não chamava atenção nem de Naamã nos tempos antigos, este aqui é o verdadeiro local e agora nós juntos vamos entrar nas águas. Desde literalmente dentro das águas do Rio Jordão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Um grande beijo e nos vemos na próxima.